Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio, na operação de som, e no telefone 3512-2000, para você participar, seja telefonando para enviar dúvidas, perguntas para a nossa convidada de hoje, ou seja, pelo WhatsApp, é o mesmo número, 3512-2000, você manda uma mensagem, um áudio, para tirar dúvidas com a nossa convidada que vai falar sobre o Novembro Azul, que não é só câncer de próstata. Novembro Azul é sobre a doença diabetes, uma doença que atinge uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro. 400 milhões de pessoas no mundo têm essa doença, meu Deus do céu. Se eu tiver errado, a doutora vai me corrigir aqui. No Brasil também uma porcentagem enorme de pessoas, uma quantidade de mortes por dia, por mês, por ano, absurda. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Peço desculpa pelo programa ter começado um pouco mais tarde, houve um problema técnico aqui e a gente está iniciando agora, tá? Mas vocês já podem ir participando, fazendo perguntas. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje para falar sobre o Novembro Azul Diabetes. É a doutora Patrícia Figueiredo. Ela é médica endocrinologista, ela é mestre em bioprospecção molecular, ela é professora de semiologia da Universidade Federal do Cariri, curso de medicina Barbalha, FAMED UFCA. Bom dia, doutora Patrícia Figueiredo. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite para falar sobre esse Novembro Azul Diabetes. Bom dia, eu fico sempre muito honrada, muito feliz, com imensa satisfação que a gente participa desse programa, pela segunda vez e com um coração cheio de alegria e satisfação. E como você já introduziu, meu caro amigo, o diabetes é uma doença de alta prevalência. Na população mundial, estima-se mais de 400 milhões de diabéticos, com estimativa para 2045 de mais de 600 milhões. Puxa. No Brasil, essa cifra hoje, da última estatística, foi de 2017, 12 milhões de diabéticos. E a projeção para 2045 são 20 milhões. Então, é uma doença que tem uma alta incidência na população, alta prevalência. E traz impacto para a saúde pública pelo risco das complicações que a doença ela apresenta, E por isso a importância do diagnóstico precoce e a importância aditiva desse nosso bate-papo para a gente esclarecer a população de formas como diagnosticar precocemente, como fazer intervenção, como tratar e melhorar esses índices que acometem a população. Só para a gente pontuar, o diabetes em fator de risco isolado como causa de morte no mundo é o terceiro, perde para a hipertensão e o tabagismo. E a cada 3 segundos, Péricles, no mundo, morre um paciente vítima das complicações do diabetes. Isso foi um programa desenvolvido, uma campanha da sociedade há uns 4 anos e tinha esse impacto. Eles iam numerando a cada segundo o número de vítimas da doença. É muita coisa, E a doutora Patrícia Figueiredo vai nos trazer informações importantes, atualizações, vai orientar como é que a pessoa deve proceder quando vai ao médico, Porque muita gente às vezes escolhe logo ir para o especialista e se começar por um clínico, seja qual for a doença, teria mais chance desse clínico ou descobrir, por exemplo, diabetes e outras doenças, ou encaminhar para o especialista correto, que no caso do diabetes é o médico, a médica endocrinologista. Nós temos, pelas minhas contas, 10 endocrinologistas aqui no Cariri. Que beleza, Isso é uma honra, para somar e cuidar dessa população tão querida, e que já, acho que 1 milhão de Quando eu cheguei em 1989, só tinha minha amiga Eponina. Que joia. Isso, e assim, ainda tem muito espaço, sabe, Isso. Professor? A gente, como professor, nós, que fazemos parte, eu sempre convido, incentivo os alunos a abraçarem a especialidade com muito carinho, porque a gente tem
tem muito espaço, graças a Deus, né? E os bons alunos, eles vêm sempre a somar para cuidar dessa população. Com certeza. Quanto mais pessoas especialistas numa determinada doença, mais chance dessa doença ser controlada a nível individual, cada pessoa, e a nível coletivo, que é muito importante. A doutora Patrícia Figueiredo é professora universitária, é professora de semiologia, que é o estudo do exame clínico, iniciação ao exame clínico, o exame geral, do que o médico faz em todo o paciente. Ela é coordenadora dessa semiologia na FAMED, Faculdade de Medicina do Cariri, que fica em Barbalha e é ligada à Universidade Federal do Cariri, UFCA. É ex-professora também da Estácio, FMJ, é mestre em bioprospecção molecular e endocrinologista, especialista nas doenças endócrinos. E tem um consultório que eu esqueci onde é o consultório, no doutora? Office, Cariri. No Office, né? Exatamente. Pronto, então para quem não sabia, como eu que esqueci, no Office Cariri, doutora Patrícia. Nós temos muitos pacientes em comuns que vêm para mim, aí quando eu vou enviar, a pessoa, logicamente, já sabe onde é, não precisa nem abrir o Google para olhar. Mas hoje em dia o Google ajuda muito a saber onde é que estão nossos colegas, né? Que às vezes muda de consultório. Doutora Patrícia Figueiredo, eu li, para poder fazer perguntas para você, sobre diabetes e já tive logo um choque quando eu li que provavelmente metade das pessoas não sabem que tem diabetes. Verdade. Meu Deus. Isso é algo muito importante, e daí a importância desses programas educativos, professor. O diabetes é uma doença, na maioria das vezes, que a gente chama silenciosa, assintomática. Às vezes os pacientes não conseguem o diagnóstico porque há carência nos sintomas iniciais. Então, o exame, que a gente chama screening, para rastrear essa população, ele deve iniciar na população em geral a partir de 45 anos, com a dosagem de uma glicemia no sangue. É um exame bastante simples, né? E aí o paciente pode iniciar esse diagnóstico que pode ser antecipado, porque muitas vezes o paciente passa 5, 10 anos sem apresentar sintomas. Não raramente a gente já encontra alguns pacientes que o primeiro exame a glicemia está muito alta e a gente indaga para o paciente, você estava sentindo alguma coisa? Nada, não sentia nada. Porque os sintomas do diabetes são perda de peso, o paciente começa a ingerir muita água, né? Aumenta a ingestão alimentar, que a gente chama polifagia, e aumenta a ingestão de líquido, que é polidipsia, mas dificilmente os pacientes eles vão apresentar esses sintomas, principalmente o diabetes tipo 2, que o retardo no diagnóstico pode ser muito grande se não for feito esse exame. E na população de risco, professor, que seria os pacientes obesos, os pacientes com doença familiar, pacientes que tiveram história de diabetes gestacional, pacientes hipertensos, com alterações no colesterol, essa dosagem da glicemia ela pode ser antecipada. Até em crianças, né? Crianças obesas, a gente sabe que a obesidade infantil hoje, né, tem um aumento exponencial dos casos devido ao comportamento alimentar, alta ingesta de carboidrato na alimentação faz com que esse número aumente vertiginosamente. Então, essas crianças elas podem ser rastreadas com exames simples de glicemia. E, a partir daí, uma elevação desses níveis pode chegar a um diagnóstico precoce e um tratamento para evitar as complicações, que é o nosso alvo, né, nessa população. Doutora Patrícia Figueiredo, você falou aí diabetes tipo 2, aí falou criança, falou adulto, a partir dos 45 anos começar a fazer exame, mas as crianças, né, bem cedo, pode se descobrir, pode estar com a doença. Então são vários tipos de diabetes e o que é o diabetes? Que doença é essa? O diabetes é uma doença que ela tem a alteração principal na glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, né, vai estar alto. O contexto principal da doença seria isso. Níveis altos de glicemia, ou glicose no sangue, o açúcar no sangue. Esse distúrbio metabólico, né, vai causar uma série de alterações nos pacientes se não estiver controlado. E nós temos 2 grandes grupos, né, para que a população entenda, de diabetes. Tem uns subgrupos, né, que não
tem muito interesse, mas de uma maneira geral nós temos dois grandes grupos. O principal tipo de diabetes seria o diabetes tipo 2, que é o clássico, que acomete os indivíduos entre quarta e quinta década de vida, que está muito relacionado aos hábitos alimentares, aos costumes, à obesidade, o sedentarismo, a contribuição também familiar. Isso seria o diabético mais clássico e o tipo mais comum. O outro subtipo seria o tipo 1. Né, o tipo 1 acomete, e antigamente era chamado infanto-juvenil, né? Acomete mais a população jovem de criança, né? Até mais, no máximo, 30 anos. E esse diabético ocorre um fenômeno diferenciado, que seria a destruição da produção do hormônio insulina no pâncreas desse paciente. Né? E aí vai diminuir ou exaurir completamente essa produção, e o paciente vai para o tratamento necessitar de insulina, né? Um tipo de diabetes que acomete crianças, e o tratamento seria insulinoterapia. Normalmente, professor, nesse tipo de diabetes há sintomas, né? Quando não iniciado o tratamento precoce, dificilmente ele se arrasta sem um diagnóstico por muito tempo, porque o paciente começa a apresentar sintomas graves e faz com que os pais procurem assistência médica. Né? Então, o rastreio do diabetes tipo 1, porque ele é geralmente sintomático, né? Não passa muito tempo sem o paciente apresentar sintomas, e se não for feito, o paciente pode complicar até com a alteração chamada cetoacidose diabética, que necessita de internamento. Mas o tipo de diabetes que precisa de um diagnóstico precoce, de uma intervenção e de uma investigação, pelo fato de grande parte da população ser assintomático e desconhecer o diagnóstico, como você viu, esse número de 50% é um número assustador, mas é real. E é importante que a população tenha conhecimento, os profissionais de saúde também estejam atentos, e a população tem esse direito, né, de ser assistido e ter, ao menos, o direito de realizar um exame de glicemia, né, esse periódico, como um exame de check-up ou de avaliação geral. Com certeza. Um santo da Igreja Católica salesiano, São Domingos Sávio, ele faleceu com 15 anos e, pelo histórico, pela observação, provavelmente foi diabetes, num tempo que não existia insulina. Então, antigamente, as crianças que tinham diabetes tipo 1, eles não viviam muitos anos porque não existia a insulina. Exatamente. Esse ano nós celebramos o centenário da descoberta da insulina. A insulina humana, ela foi fabricada e aplicada inicialmente à cadelinha laica, né? Que era uma cadela que tinha diabetes, e posteriormente Thompson foi a criança que usou a primeira insulina humana em 1922, né? E como anteriormente ao diagnóstico, então as crianças que nasciam há 100 anos atrás, todas elas acabavam falecendo, né? Começavam a urinar muito, perdiam muito peso, entravam no estado de caquexia e acabavam falecendo. Então, a descoberta da insulina, ela veio modificar e dar qualidade de vida a essas crianças e sobrevida também, né? Há 100 anos atrás, todas as crianças ou as pessoas acometidas por diabetes tipo 1, que era necessário o uso da insulina, como não existia o hormônio sintético, os pacientes acabavam falecendo. Muito bem. Infelizmente, antigamente, mas graças a Deus o tratamento evoluiu muito, a insulina ainda é a pedra angular, né, dos casos graves, mas tem muitos medicamentos que surgiram, o que faz com que a maioria dos diabéticos não tome insulina, não é mesmo? Isso. Os diabéticos tipo 2, como é a maioria da população, o tratamento é com medicação oral, comprimido mesmo, na maioria das vezes. O diabético tipo 2, pelo tempo de doença, pelo descontrole, ele pode entrar num processo que a gente chama, academicamente, né, cientificamente, de falência pancreática. É quando o pâncreas, como no diabético tipo 1, não consegue mais a produção absoluta de insulina, e aí a gente precisa complementar o tratamento com medicação, né, com insulina. Muitas vezes o paciente também não adere, professor, às medidas de mudança de estilo de vida, tem uma alimentação muito ruim e acaba induzindo o médico, né, a prescrever insulina precocemente sem que o paciente necessite. Mas assim, hoje as medicações orais, elas tiveram uma evolução gigantesca nesses últimos 10 anos. Nas últimas décadas, assim, nós temos um arsenal de tratamento para o diabetes, graças a Deus, espetacular, que age no mecanismo de defeito, né, desses pacientes, dos pacientes tipo 2, e permite uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, essas medicações não são acessíveis a toda a população, né? Os medicamentos, eles têm um custo
ainda relativamente elevado para a saúde pública. Infelizmente, toda a população, a gente não tem como dar acesso a esses remédios, mas são terapias modernas e que melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Muito bem, hoje a gente vai saber tudo, mas só tudo sobre essa doença tão frequente, tão grave, né, que atinge o corpo todo. É visão, é coração, é cérebro, é rins, circulação, nervos do corpo. Doença muito frequente e muito importante. Vocês estão nos ouvindo, né, pela Rádio Padre Cícero, pode ser também aplicativos Radiosnet em qualquer local, qualquer lugar do mundo. E também qualquer lugar do mundo, você quiser nos ver agora, você entra no Facebook, viu? FM Padre Cícero 104,5. Aí nos assiste ao vivo no Facebook, em breve no YouTube. Também quem quem perdeu o início do programa, ou quem não tem uma pessoa que não sabe que tem o programa e você queria passar, daqui a pouco, mais tarde, nós temos o nosso colega, o nosso compadre Tony Santos, que coloca no seu site, o nome do site é clubesintonia.com, clubesintonia.com. Aí é a gravação dessa entrevista com a doutora Patrícia Figueiredo, clubesintonia.com. E daqui um tempinho, daqui uns dias, também no YouTube da Gastroclínica Vasconcelos, a entrevista com a doutora Patrícia, e também nos podcasts. Tem os podcasts, né? Spotify, tem a gravação de todos os nossos programas, e vai ter esse também para você passar para alguém que não teve a oportunidade de ouvir doutora Patrícia Figueiredo, que é referência em endocrinologia, em diabetes, é uma diabetóloga. É referência em diabetes aqui na nossa região caririense. Acompanhe a FM Padre Cícero nesse domingo, dia 29, de 15 a 17 horas, uma mesa redonda sobre o tempo litúrgico do Advento. Hoje é o primeiro domingo do Advento. Que maravilha, né? Hoje começa o ano para a igreja. Não é o ano civil, que só começa no dia 1º de janeiro, mas hoje começa o ano litúrgico para nós, cristãos católicos. Esse programa, 3 da tarde, com a participação de convidados especiais, a apresentação da nossa amiga Adelene Milfonte, é enfermeira, é pessoa engajadíssima na igreja, é coordenadora de liturgia, Adelene Milfonte, a FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos ouvir uma nutricionista falando um pouquinho, já que a doutora Patrícia Figueiredo falou que no tipo 2, que é o mais comum, tem muito a ver com erros alimentares, com aumento de peso, com falta de atividade física. Então nós vamos pedir ajuda aos nossos colaboradores, nutricionista, educador físico, psicólogo, para falar sobre o diabetes. Vamos começar pela nutricionista doutora Valdeliz Borges, falando sobre nutrição e diabetes. Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica. Estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é sobre diabetes e alimentação. Quem é diabético deve adotar uma vida saudável, seguir algumas recomendações e iniciar uma rotina com alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas é sempre um bom início. Vou citar alguns alimentos que podem te ajudar: grãos integrais, leguminosas, carnes magras, aves e peixes em geral, gorduras boas, oleaginosas, leite e derivados também. Lembrando que sempre com muita individualidade, nem sempre o indivíduo tem apenas diabetes. Vale lembrar que os tubérculos como batata inglesa, batata doce, macaxeira e inhame são alimentos saudáveis. Mas atenção, eles são ricos em um tipo de carboidrato. Também devem ser consumidos em pequenas quantidades, de acordo com seu plano alimentar diário. Muita atenção para os alimentos ditos como proibidos. São aqueles que possuem muita quantidade de açúcar, né? Um açúcar em excesso. Esse sim é o mais prejudicial. Açúcar e doces em geral, mel, geleia de frutas adoçadas, farinha branca, bebidas açucaradas como refrigerante, suco industrializado e até bebidas alcoólicas.
É importante que a pessoa com diabetes adotem o hábito de ler rótulos, sempre antes de consumir, pois o açúcar ele aparece muito escondido nesses rótulos, em forma de glicose, xarope de glicose ou de milho, frutose, maltose, maltodextrina, açúcar invertido. Então, leiam sempre a lista dos ingredientes. Jamais comprem um produto pelo rótulo da frente, vamos dizer assim, tá? Lista dos ingredientes está sempre em maior quantidade para a menor. Atenção e contem comigo. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e também no Facebook, né? Rádio FM Padre Cícero 104,5. Acompanhe na FM Padre Cícero nas segundas-feiras. Por exemplo, essa segunda-feira, dia 30, passou já, né? Foi a missa. Então, vamos... Esse aviso já foi, Paulo Sérgio, que ainda está aqui na pasta. Pronto, esse aqui ainda está válido. São as aulas que vão ser metade presenciais e metade remotas no Colégio Salesiano de São João Bosco. E as matrículas estão abertas. Nesse novo momento difícil, né, da pandemia, daqui a pouco a gente vai dizer os números. Graças a Deus já estamos com 5 dias sem mortes no Juazeiro do Norte. E os casos também não aumentaram. Mas, infelizmente, no estado do Ceará, a gente sabe que aumentou as mortes mais de 100%, de uma semana para outra. Os casos estão estabilizados, mas as mortes aumentaram. E no Brasil todo, diz que está estabilizado porque considera-se que está aumentando acima de 15%, considera-se que está diminuindo abaixo de 15%, na média móvel. Então, do Brasil todo... está estável. Teve aquele aumento recente, mas foi porque houve uns problemas, uns hackers entraram no Ministério da Saúde, aí a Secretaria de Saúde não conseguia mandar. Outros dizem que é porque a Secretaria de Saúde estava ocupada com as campanhas dos prefeitos e não conseguia trabalhar, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Que tinha que ir apoiar a campanha dos atuais prefeitos que queriam ser reeleitos, né? Aí houve um acúmulo de casos. Aí, de repente, estourou. Ontem mesmo, mais de 50 mil casos novos no Brasil. 52.084. Com 639 mortes. Ora, a morte já estava na faixa de 300, 400, de repente 639, mas dizem que são casos acumulados. O lado bom dessa história é o nosso Cariri, né? Principalmente o nosso Juazeiro, porque a gente não recebe mais, a imprensa não está mais recebendo com... atualização, vamos dizer assim, com frequência, os boletins epidemiológicos de Crato e Barbalha. Mas de Juazeiro a gente recebe toda semana, todo dia, final da tarde. E faz 5 dias que não tem morte no Juazeiro, teve 9 casos novos ontem, mas antes de ontem teve 18, a gente sabe que final de semana a coisa fica mais devagar, o povo vai menos fazer os testes lá na unidade Sentinela. Então, vamos continuar com cuidado, pessoal. Uso de máscaras, distanciamento das pessoas, porque existe o risco de pegar mesmo se estiver próximo, evitar aglomerados e higiene. Essa doença trouxe muitas mortes, muita coisa ruim, mas trouxe uma coisa boa, que é o senso de higiene que devemos ter. Lavar frequentemente as mãos, seja com esse álcool e gel, mas pode ser com água, sabão, sabonete. E ter cuidados, né? Não assoar o nariz na frente do povo, não espirrar, não tossir na frente do povo. São cuidados higiênicos básicos que às vezes a gente esquece ou não tem ou não faz esforço para ter. Então, as aulas do Colégio Salesiano, elas vão ser conforme a situação. A presencial, com poucos alunos, e uma parte remota. As aulas teóricas têm que ser remota mesmo, né? Mas aquelas atividades mais práticas, de cálculos, de o professor mostrar como se faz, né? Tem que ser presencial. Então, vai ter ensino robótica, vai ter material didático, tem a pastoral, que é tão importante, né? Para socialização e para entender a doutrina cristã, né? Dom Bosco fez questão da escola salesiana ter religião. É importante, muitos não acham, mas muitos acham.
uma estrutura privilegiada que nós temos, né, no Colégio Salesiano, com parques aquáticos, quadras, campos de atividade esportiva. Muita novidade para 2021. E a novidade maior é que agora o Salesiano, pelo primeiro ano, vai ter o infantil. Vai ter o infantil, né, que não tinha. Então agora vai ser do infantil até o pré-vestibular. Telefone 2101-3770. 2101-3770. Você pode telefonar, você pode agendar uma visita. E é isso aí. Salesianos de Dom Bosco, com o sonho de mudar o mundo, a partir da juventude, juntos para você ser muito mais. Siga nossas redes sociais, @Salesiano de Juazeiro, apoio FM Padre Cícero 104,5. Estou aqui com minha amiga, minha coordenadora, minha chefa. Ela é chefe. Eu fui para a Estácio FMJ, ela era minha chefe lá. Aí ela saiu, foi para a UFCA. Ficou sendo minha chefe também na UFCA. Chefe de semiologia, de iniciação ao exame clínico, é nossa coordenadora. E ela, não só exame clínico, né, exame geral de medicina, mas a especialização, que é uma maravilha. As pessoas gostam muito de você, doutora Patrícia Figueiredo. É uma coisa, eu sei que você sabe, mas é uma coisa incrível. A alegria, a satisfação, a simpatia, o brilho nos olhos quando alguém fala de você lá no consultório. O pessoal gosta muito de você. Isso é muito bom, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo médico, de toda médica, é ter uma empatia, né, com seus pacientes, porque só funciona o tratamento se a pessoa tiver confiança no seu médico, na sua médica, né? E procurar melhorar, né? Eu acho que eu sempre falo para os alunos e para o próprio paciente, né? Eu acho que a meta principal do médico é tentar aliviar qualquer tipo de dor, né, professor? Assim, dor física, sofrimento do paciente, e às vezes o paciente precisa desse acalento, né, na alma, no coração, que eu acho que o papel do médico não é só medicar, né, diagnosticar, mas confortar o paciente, trazer conforto sempre. Eu acho que isso é a máxima que nos rege e essa é a nossa missão como profissional de saúde, né, complementando toda a nossa condição. Essa é a missão. É a missão. Nós temos de Deus. A missão de curar, ela acontece pela graça de Deus, acontece por acaso, porque eu estava lendo essa medicina baseada em evidência incrível, né? Há uma medicação aceita mundialmente, sem questionamento, a melhor medicação para qualquer doença, a escolha, né? A primeira escolha, o remédio número 1, o remédio que é realmente clássico. 4 pessoas tomam com a doença e uma melhora e 3 não. Incrível, né? Então, o que vale mais na relação médico-paciente é essa empatia, essa confiança, é o direito do médico dizer, não acertei, mas deixa eu tentar novamente, até acertar, né? Isso é muito bonito, isso é muito importante para a medicina. E é isso que a gente ensina, né? Os futuros médicos, né? Como você vê o ensino médico na nossa região caririense? Você já participou de uma faculdade e participa ativamente da outra. É com muita alegria, né, professor? A gente tenta sempre melhorar. Eu acho que a região do Cariri está bem abastecida com 2 universidades, que nos traz grandes somas. A gente vê os alunos no pós, quando eles viram colegas, né, se destacando aí fora, nos cursos de residência médica. E isso nos traz muito orgulho e satisfação, né? Que o nosso empenho, a nossa dedicação em construir esses profissionais com muito zelo, com ética, né? Que com muito estudo e dedicação a um curso que, acima de tudo, a gente preza pela humanização, né? Pela relação médico-paciente. E a gente vê muito brilhantismo desses alunos e isso nos faz encher de orgulho e saber que nossa missão como professor está sendo válida, né? Porque é uma missão árdua, né? Sofrida, mas que, assim, tem uma compensação pelos frutos que nós temos dos nossos alunos. Eu tenho me orgulhado bastante desses egressos que a gente tem recebido. Alguns retornam à região do Cariri, né? Nós já temos alguns alunos que têm o brilhantismo, alguns até endocrinologistas, né? Que a gente tem uma satisfação muito grande. E uns até falam que fomos inspirações para eles. Isso é o motivo da gente ficar muito alegre. Eu estimulo sempre. A endocrinologia é uma especialidade
Brilhante, eu sou muito suspeita a falar, sabe? Por gostar tanto da especialidade, por gostar tanto de clínica médica, uma especialidade que a gente vive, a clínica médica, porque como você falou, o diabetes é uma doença sistêmica, né? Ele atinge todos os órgãos dos pacientes e aí a gente tem que ter um cuidado não só em controlar a glicemia, mas ter um cuidado no olho do paciente, no coração do paciente, no rim, nos pés, né? Até a imunidade. A gente, diante dessa pandemia, nós vimos que a população diabética é uma população de risco, né, para o coronavírus. Então, é uma população muito especial que requer um cuidado, uma atenção, um tratamento, e a participação do médico é fundamental. Claro que a ajuda do paciente também, né, com as medidas de modificação do estilo de vida. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da região do Cariri e a parte acadêmica é algo que se destaca na nossa região. Trouxe crescimento, né, econômico e todas as benfeitorias que foram feitas após esse advento acadêmico na região do Cariri, especialmente em Barbalho e Juazeiro, onde estão as duas universidades. Exatamente, concordo, assina embaixo. Como avançou a região, como melhorou em todos os aspectos, não só o aspecto da saúde, mas também econômico. Voltando ao Novembro Azul Diabetes. Uma pessoa não tem costume, vamos dizer, de fazer exames. Quais são os sintomas? Você já falou alguns, já falou que a pessoa talvez urine mais, falou que a pessoa pode perder peso, outras pessoas estão bem acima do peso e tem um apetite muito grande. O que mais? O que é que a pessoa sente que deveria procurar médico, deveria fazer exame para descobrir que está com essa doença diabetes? Os sintomas do diabetes, apesar de existirem alguns sintomas que são específicos, como eu falei anteriormente, grande parte da população é assintomática, né? E aí, assim, procurar a assistência médica apenas quando apresentam os sintomas, pode haver um retardo no diagnóstico, principalmente nessa população que a gente chama de diabetes tipo 2. Mas os sintomas de alerta, né, para você chamar a atenção e pensar na doença, porque pode manifestar também com sintomas. É quando o indivíduo começa a perder peso de maneira inexplicada, né? Você está se alimentando normalmente, até com apetite aumentado, mas começa a perder peso. Principalmente o indivíduo que era obeso e de repente perde, sei lá, 10 quilos, né? Uma perda ponderal de 10% do peso corporal em 3 meses é considerada significativa. Sem ter mudado o padrão alimentar, sem ter feito dieta, exercício, o indivíduo começa a perder peso. Começa a aumentar a ingestão de líquidos, de água, que a gente chama de polidipsia, né? E como a glicose vai ser, se ela tiver em nível muito alto, vai ser eliminada na urina, o paciente começa a urinar bastante, né? Várias vezes por dia, principalmente uma eliminação noturna, né? Várias vezes acordando para ir ao banheiro à noite, também é algo que chama a atenção. O paciente aumenta também a ingestão de alimentos e outros sintomas pouco específicos, como, por exemplo, inapetência, um cansaço, né, não habitual. O paciente começa a apresentar, por exemplo, candidíase, que é uma lesão esbranquiçada, que a gente apresenta no órgão genital, também pode ser uma manifestação da doença, né? Essa infecção fúngica, que são placas esbranquiçadas na pele, também pode ser uma manifestação de diminuição da imunidade. Que os pacientes com diabetes descontrolados, eles têm uma imunidade diminuída. Outros sintomas, como dificuldade de cicatrização, que os pacientes muitas vezes... eu acho que eu não tenho diabetes, porque quando eu tenho um corte, né, cicatriza rapidamente. Mas para ter dificuldade de cicatrização, o diagnóstico tem que ser muito prolongado, né, com tempo de descontrole muito grande, né, para a gente ser como sintoma inicial do diagnóstico. Já com tempo de doença é que vão acontecer essas manifestações mais crônicas. Mas os sintomas iniciais são esses. Mas a gente tem que sempre reforçar e a população tem que ter muito cuidado, que é um exame relativamente simples e deve ser incluído até na população assintomática, naquela população que não está sentindo nada, professor, porque pode haver, a maioria dos pacientes não sabe, grande parte, né, 50% não sabe que tem e não manifesta nenhum sintoma. Exatamente. Estamos com a doutora Patrícia Figueiredo, doutora e professora universitária, médica endocrinologista, falando sobre o Novembro Azul Diabetes. E você pode participar, 3512-2000 é o telefone que você fala com o nosso operador de som, Paulo Sérgio. Também você pode mandar mensagem, fazer pergunta por áudio ou por mensagem para a doutora Patrícia Figueiredo. Hoje é o primeiro domingo de Advento. Advento, a gente lembra logo do Natal, né?
e tem que lembrar mesmo, porque o Advento tem dois aspectos, né? O aspecto do Natal, uma coisa que já aconteceu e que a gente comemora, é a segunda maior festa cristã. Tem gente que pensa que é a primeira, porque parece que é a maior. E ela é a maior mesmo, né? Porque ela é universal. Mas a maior festa cristã é a Páscoa, depois é o Natal. Mas não é só o Natal, o Advento. Uma coisa que já aconteceu que a gente comemora, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo como criança. Isso é o Natal. Mas tem outro aspecto, uma promessa do Antigo Testamento, Deus Pai, e do Novo Testamento, Jesus Cristo. A volta de Jesus, parúzia, a volta do Cristo acontecerá. É a nossa esperança. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, como a gente diz no credo, né? Então, Advento é isso. Advento é festejar o que já aconteceu de bom, a vinda de Deus para a Terra, a vinda de Jesus, e a esperança de uma justiça divina que acontecerá e que vai ser, pelo amor de Deus, vai ser bom para quase todos. Bom seria que fosse para todos, mas não, tem gente que estraga tudo, né? Tem gente que, meu Deus do céu, é como diz a palavra de Deus, tem gente que parece que não é o filho da luz, não é filho da luz, é filho das trevas, né? Faz muito mal. Mas a maioria das pessoas, graças a Deus, faz o bem e merece o amor de Deus, a paz de Deus. Mas o assunto é Novembro Azul. Vamos daqui a pouco colocar a atividade física, que é tão importante para a pessoa perder uns quilinhos, né, e equilibrar melhor o diabetes. Porque tem gente que até segue as dietas que a nutricionista coloca, e a médica endocrinologista também, até toma os remédios direitinho, e fica difícil controlar, porque tem uma vida muito sedentária, né, parada, acima do peso, etc. Mas vamos saber ainda sobre o diagnóstico de diabetes. Doutora Patrícia Figueiredo, qual o número da glicemia, aquele exame de sangue que se faz? Inclusive se faz, umas pessoas fazem no dedo e outras pessoas fazem no braço, né? No sangue venoso. Qual é o número que dá, que pode-se dizer que a pessoa é diabética? E tem mais de um tipo, né, de exame para dizer que é diabética? Sim, verdade. O exame que a gente fala de glicemia capilar, ele serve para um rastreio campanhas, né, para que o paciente procure um serviço de laboratório e colha a glicemia sérica, né, a glicemia venosa no laboratório, que só aí vai confirmar o diagnóstico. Então, nós temos 4 formas de diagnóstico. Uma é partindo da glicemia de jejum, que é a mais simples, 2 glicemias de jejum confirmadas, o exame precisa ser repetido, acima de 126 diagnostica diabetes. Sim. Então, se eu tenho 2 glicemias de jejum repetitivamente acima de 126, eu confirmo o diagnóstico. Sim. Se o paciente ele está tendo sintomas, esses clássicos que eu falei, perdendo peso, urinando muito, bebendo muita água, e faz uma glicemia ocasional, sem estar em jejum, a glicemia sérica, né? Todos esses valores são de glicemia sérica. A glicemia capilar, ele serve, como eu falei, como um rastreio em grandes campanhas, mas precisa ser confirmado com o exame de sangue. Se tiver acima de 200, também diagnostica a doença. Esse também é um diagnóstico que não precisa ser repetido. Existe um exame específico que nós devemos fazer na população que apresenta um valor que não diagnostica o diabetes. Uma glicemia de jejum a partir de 100, certo? Em qualquer paciente que não chegue a 126, ou seja, entre 100 e 125, a gente encaminha, solicita um exame chamado teste de tolerância oral à glicose, em que o paciente faz uma ingestão de destrose, que é um açúcar, né, 75 gramas, e 2 horas depois esse paciente coleta uma nova glicemia. Se esse valor superar 200, também diagnostica o diabetes, ok? Porque às vezes a glicemia de jejum está abaixo de 126, mas o paciente já é diabético. E entrou recentemente no diagnóstico um exame chamado hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela refere-se a uma média da glicemia dos últimos 3 meses. É como se fosse uma média de todas as glicemias em jejum, que a gente chama pós-alimentares ou pós-prandiais. E se esse valor for superior a 6,5, esse exame também precisa ser repetido, a gente também diagnostica o paciente como diabético. Então, são 4 ferramentas que a gente tem para o diagnóstico, que é importante a avaliação do médico, né? E sabendo que esses exames
Professor, muitas vezes na repetição o paciente quer fazer uma dieta, tirar toda a alimentação, todo o açúcar, porque a gente sabe que a restrição de açúcar e carboidrato já faz parte do tratamento. Aí o nível baixa, né, para realizar o exame, e o paciente tem um falso diagnóstico. Então, na verdade, a gente recomenda que o paciente mantenha a alimentação padrão, que ele já vem seguindo, para realizar um segundo exame, para confirmar, certo? Exato. Porque às vezes o paciente, não, eu quero melhorar a minha dieta, organizar tudo, fica às vezes uma semana sem ingerir nada, e o exame quando não é um valor tão elevado, pode baixar e não diagnosticar. Então, a forma correta é ele manter a alimentação habitual que ele já vinha seguindo. Ou seja, é um exame que, se na véspera comer muito, pode aumentar e não ser diabetes, e se na véspera comer pouco, pode esconder um diabetes. Mais Por ou isso menos. precisa ser confirmado. Mais ou menos, exatamente. Pois é, vamos ouvir agora o professor de Educação Física, Renan Torquato, das dicas. Vamos se movimentar. A Organização Mundial de Saúde falou que pode ser evitado muitas doenças. Agora foi uma confirmação de um estudo bem grande, viu? E pode aumentar a longevidade. Se vive muito mais, se faz atividade física no mínimo 3 vezes por semana. Se for 6 vezes por semana, aí é que aumenta a longevidade e a saúde e evita as doenças. Vamos ouvir o professor de Educação Física, Renan Torquato. Olá, meu nome é Renan Torquato e eu venho com mais uma dica de saúde para vocês. Diabetes e musculação. Primeiro, você precisa entender a principal diferença entre os diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que faz com que o pâncreas pare de produzir insulina definitivamente. Já o diabetes tipo 2 caracteriza-se pela produção insuficiente da insulina pelo pâncreas ou pela incapacidade do organismo de utilizar a insulina produzida de forma eficiente. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos, acima do peso, sedentárias, sem hábitos saudáveis de alimentação. Realizar qualquer atividade física faz bem à saúde, isso já sabemos. Agora precisamos saber que a pessoa que tem diabetes, se for realizar treinamento de força, então contribui bastante para que o corpo se torne mais sensível à insulina. Isso faz com que os níveis de glicose no sangue diminuam. Outros benefícios da musculação ao portador de diabetes deve-se ao aumento da massa muscular, que proporciona uma elevação da taxa metabólica basal. Em outras palavras, como o exercício com peso exige maior gasto de energia, ocorre mais queima de carboidratos e de gordura durante todo o dia. Por isso, no diabetes, o desenvolvimento da massa muscular proporciona os valores glicêmicos menores durante o dia. Como os benefícios imediatos, ou seja, aquele que ocorre logo no primeiro dia, podemos citar aumento da ação da insulina, o aumento da captação da glicose pelo músculo, captação da glicose no período pós-exercício, diminuição da glicose sanguínea, aumento da sensibilidade celular à insulina. E já os benefícios tardios são incremento das funções cardiorrespiratórias, incremento da força e da resistência e o aumento da ação à insulina. Para encerrar, vale reforçar mais uma vez que é preciso uma liberação médica para iniciar os treinos de musculação. Estar bem acompanhado de um bom profissional de educação física para realizar sua avaliação e prescrição do seu plano de treino. Só assim será possível ganhar massa muscular com saúde e viver melhor. Essa foi minha dica de hoje. Meu Instagram é RenanTorquato28. Para qualquer dúvida, um forte abraço e até a próxima. Na sua FM Padre Cícero e também no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Estou entrevistando minha amiga, minha chefe, a grande médica conhecida, doutora Patrícia Figueiredo, professora universitária e médica endocrinologista, falando sobre o Novembro Azul. Novembro Azul sobre diabetes. E chegando pergunta para a doutora Patrícia Figueiredo. Um jovem de 22 anos, que mora no bairro Antônio Vieira, diz que ao medir sua glicemia em jejum,
provavelmente é no dedinho, né? Porque ele mede todo dia. Ele dá 103, 105, 107, bem cedo, né? Em jejum. Mas durante o dia, quer dizer, já tem se alimentado, aí dá 80, 95, quer dizer, em vez de subir, faz a descer. O que pode ser esse aumento da glicemia em jejum pela manhã, doutora Patrícia? Existe uma explicação, porque a lógica é dar menos em jejum, né, e mais depois do alimento. Assim, é importante que esse paciente, né, tenha cuidados, né, na alimentação. A gente categoriza esse paciente como pré-diabético, as glicemias maiores que 100. E esse paciente, apesar da idade, ele é candidato a realizar esse teste de tolerância, né, e ao laboratório para confirmação. O que acontece muitas vezes, e isso é um fenômeno que a gente chama resistência insulínica. O que é que acontece? O paciente, quando ele tem predisposição, eu não sei se o Antônio está acima do peso, ou ele tem alguma medida, né, de controle, ou ele tem obesidade, isso é comum nos pacientes que têm resistência insulínica. Ele tem uma glicemia que passa de 100 em jejum, e o pós-prandial, que seria depois da refeição, quando ele faz uma sobrecarga alimentar, o nível de insulina sobe bastante, né? E aí consegue falsamente baixar essa glicemia no pós-prandial. Isso é um fenômeno de resistência insulínica que pode anteceder por anos o surgimento de um diabetes, né? E aí dá falsa impressão e dá essa diferença que a princípio a gente imaginaria que o paciente, depois de alimentado, o nível deveria subir. Mas essa pode ser uma desregulação inicial de resistência insulínica, em que só está alterado o jejum e o pós-prandial ele libera uma quantidade muito grande de insulina e aí, consequentemente, a glicose fica baixa. Só que, assim, isso se não tiver medidas de controle, de restrição alimentar, isso pode, posteriormente, vir a se elevar, né? Porque o pâncreas pode não conseguir liberar mais tanta insulina e o nível de glicemia subir, e aí aparecer o diabetes. Todos os pacientes diabéticos, tipo 2, eles têm essa resistência insulínica antes da doença, né? E quando a doença aparece, a resistência também continua, mas não é o suficiente para manter os níveis dentro da normalidade. Esse paciente ainda consegue manter, né? E ele não tem o diagnóstico, pelo menos pelo jejum, mas ele é um candidato a realizar o teste de tolerância oral à glicose e uma hemoglobina glicada. Procurar o médico. Se já foi, vá de novo, não fique confiando só nas medidas, não, porque como você mesmo está falando aí, você não está entendendo, né? Então precisa de ajuda médica para orientar direitinho. Doutora Patrícia Figueiredo, o diabetes, em algumas pessoas, a pessoa tem uma vida normal, né? Não complica, outros complicam muito. A gente vê pessoas que não têm visão, né? Perderam a visão, pessoas que amputaram um membro, pessoas que não conseguem deambular, mesmo tendo os 2 membros inferiores, mas que não conseguem andar, com problemas sérios de circulação e de nervo nas pernas, cardíacos, pessoas que tiveram AVC. Essa evolução para complicação, o diabetes complicar com infarto, com AVC, com cegueira, ela é uma história natural dessa doença ou é porque não está bem compensado os níveis de açúcar? Professor, isso é uma pergunta bem importante. Eu sempre digo que o diabético, ele não precisa morrer devido à doença. Ele pode morrer com a doença, mas não por conta dela. E como é que eu posso garantir isso, né, ao paciente? O controle. Então, a gente tem metas de controle, por isso que, periodicamente, os pacientes eles precisam ser assistidos, pelo menos a cada 3, 4 meses, né? E a assistência médica, ver se os níveis estão controlados, não esperar só quando tiver sintomas para procurar o médico, mas trabalhar nessa questão da prevenção, isso é muito importante. Então, o paciente que sofre a gente sabe que o diabetes é a principal causa de amputação não traumática, é a principal causa de cegueira no mundo, é a principal causa de hemodiálise no mundo, no Brasil, a hipertensão. Mas essas complicações de risco aumentado de infarto, AVC, acontecem nos pacientes cronicamente descontrolados, né? Claro que existem situações específicas, como diabéticos raros, um tipo de diabetes que chama diabetes tipo MOD, que são diabetes de transmissão genética, que isso é bem particular e bem específico, mas
a grosso modo, na maioria das vezes, as complicações elas só acontecem pelo descontrole. Por isso que é importante essa prevenção e, assim, o nosso papel como médico assistente dessa população é evitar que essas complicações apareçam, né? Elas não fazem parte da evolução da doença. Elas vão acontecer, o paciente tem que ter ciência disso, mas só acontecerão se o paciente não tiver controle. Geralmente, quando os pacientes dizem, minha mãe foi amputada, eu disse, eu nem conheço sua mãe, mas possivelmente ela não era controlada. Ela, doutora, ela nem seguia a dieta, ela não tomava medicação, né? Era muito reticente a fazer atividade física e culminou com o fim que a gente não espera, uma complicação que limita a qualidade de vida e o tempo de vida do doente. É muito sério, a gente tem que ter acompanhamento médico. O pessoal antigamente morria muito cedo e não sabia nem de quê. Hoje em dia a medicina ela contribui bastante com a qualidade de vida das pessoas, descobrir as doenças mais cedo, tratar essas doenças e evitar as complicações que levam à morte. Então a pessoa tem que procurar assistência médica. Doutora Patrícia Figueiredo, a campanha desse ano totalmente prejudicada por essa pandemia, né? Não houve as coisas que houve em anos anteriores. Teve o Dia Mundial, né, do Diabetes, que você vai confirmar direitinho que eu esqueci o dia. E a campanha, esse ano, ele tem um enfoque sobre o cuidado de enfermagem, né? Isso. Enfermeiros fazem a diferença. Verdade. Fala um pouco sobre isso. Dia 6 de novembro, né? Isso, exatamente. 6 de novembro é um dia mundial do diabetes. É assim, essa educação em diabetes, ela é multidisciplinar, sabe? Assim, não inclui só o profissional endocrinologista, mas o profissional, como a gente viu, o nutricionista tem um papel fundamental, né? A colocação que a colega fez a respeito desse controle, dessa orientação mais específica, de organizar um cardápio específico para o paciente. A prática também de atividade física é bastante útil, então o educador físico entra com um planejamento individualizado. A gente sabe que muitas vezes esses pacientes eles podem ter limitações por serem obesos, hipertensos, pela idade. E o papel da enfermagem é imprescindível, né? Imprescindível não só na orientação do paciente, porque esses pacientes, por exemplo, os diabéticos tipo 2, eles são polimedicados, né? E aí ele tem o horário da medicação, o espaçamento entre elas e principalmente aquele paciente que administra insulina, né? Assim, a educação em diabetes para mostrar como armazenar essa insulina, o horário que tem que ser feito, o local de aplicação, qual insulina aplicar, né? Em que horário. Então, esse papel da enfermagem na detecção, por exemplo, na observação, tratamento de complicações como as feridas, né, que a gente chama do pé diabético, nesses curativos, preventivos, então é algo que não pode ser, é imprescindível no tratamento, esse cuidado multidisciplinar no paciente. E assim, ele precisa também de avaliação de cardiologista, de vários profissionais, né, nefrologista, oftalmologista, no cuidado com o controle. O profissional de enfermagem é fundamental nesse tratamento, né, do paciente diabético. E como é importante, né? Medicina não faz nada sem um bom trabalho da enfermagem. E no diabetes, então, que é uma doença crônica com tantas complicações, né? Como é importante os enfermeiros e as enfermeiras. Mais um ouvinte participando do programa. Ela ouviu a pergunta e a resposta da pergunta anterior, que a doutora Patrícia respondeu. E ela diz que há 10 anos atrás, descobriu a diabetes. Ela faz uso de insulina, mede sua glicemia regularmente, em jejum pela manhã, e bate em média de 106. E durante o dia é sempre normal, 90 para baixo. Interessante, né? Parecido com o rapaz. O que pode ser esse aumento somente pela manhã? Quer dizer, 2 casos, e eu pensei que isso era incomum, doutora Patrícia. Na verdade, explique de novo. Na verdade, o segundo caso, ele já é ele não é um paciente sabidamente diabético, a segunda já é uma paciente diabética, isso. Né? Se ela faz uso, os valores não estão ruins, sabe, professor? Assim, a média de glicemia em jejum do paciente diabético, porque a gente tem que ter muito cuidado com as hipoglicemias também, né? A glicose ela não pode estar em valor muito elevado e também não pode estar abaixo. A hipoglicemia normalmente seria valores abaixo de 70. Então, se você mantiver uma média de jejum entre 70 e 130, uma média de 110 em jejum, ela está muito bem controlada. E se a alimentação pós-prandial está dando 90, ele pode ir até 180. Mas assim, se essa
não é tão necessário tantos ajustes, mas assim, tem que ver o horário, por exemplo, que está sendo aplicado. Se ela faz insulina, por exemplo, a insulina está sendo feita pela manhã, poderia passar para o período noturno, né? Se são medicações que ela usa, porque a princípio parece que ela faz uso de insulina, e usa insulina, né? Não fala sobre medicamentos orais. Eu acho que ela deve ser, talvez, uma diabética tipo 1. Mas ela está muito controlada, sabe? Aqui não precisaria ajuste de maneira nenhuma. E a justificativa talvez seja porque, assim, a dose da insulina, talvez ela faça no período da manhã. Aí baixa a glicemia. E aí o período quando ela acorda de manhã está 106, mas assim, está controlada. Aí não precisa ajuste, ela está totalmente dentro da meta e está de parabéns, por sinal, viu? Está muito controlada. A insulina NPH, ela é lenta e a regular ela é rápida. Então, só seria essa baixa dela de insulina se fosse a regular, né? Isso. A NPH não baixa rápido. Exatamente. E assim, a NPH, ela pode estar sendo feita, porque geralmente a gente faz a NPH 2 vezes, aí talvez a dose da noite poderia ser aumentada. Mas assim, no caso dela, sabe, Lilian, você está ótima, está de parabéns. Se estiver mantido nesses valores aí, você está sob controle, não se preocupe que está muito bem, o tratamento está adequado. Legal. Doutora Patrícia Figueiredo, você mesmo falou aqui sobre umas medicações novas que ainda não estão disponibilizadas no sistema público de saúde, no SUS, né? Que é uma pena, né? E também a gente sabe que tem umas insulinas novas, né? O tal do Lantus e outras. É muito fundamental essa evolução, tanto das insulinas quanto dos medicamentos, ou as insulinas tradicionais, o metformina, glibenclamida, ainda tem um papel fundamental que só em poucos casos é que não controla. Infelizmente, a modernidade, ela é necessária, né? E a evolução dessa tecnologia, ela veio para somar muito e melhorar bastante. Infelizmente, o acesso à população é limitado, nem todos os pacientes têm acesso, mas comparando, a gente chama esquema NPH irregular, que são as insulinas disponibilizadas até na farmácia popular, na rede básica de saúde. Comparado com essas insulinas que a gente chama basal bolus, a gente tem insulina glargina, insulina degludeca. São insulinas, professor, que faz a diferença na vida do doente, de verdade, assim. A única motivação para não prescrevê-las é pelo custo e a acessibilidade que o paciente não apresenta. Mas, por exemplo, a população de diabetes tipo 1, ela tem uma lei que regulamenta a disponibilização pelo Estado, né? A gente faz como medicação de alto custo. Então, o diabético tipo 1, que é aquele que o pâncreas parou a produção de insulina, eu digo sempre a ele que ele tem o direito de receber um tratamento mais adequado, porque vai simular um pâncreas, né? O esquema basal bolus, ele permite uma liberação de insulina próximo à forma como ele liberava quando ele tinha a produção de insulina pelo pâncreas. Com relação aos medicamentos orais que você falou, a metformina é uma droga fantástica, ela já completou 50 anos, acho que já tem uns 60 anos a metformina, mas é uma droga indispensável para o tratamento do diabetes. Barata, disponibilizada gratuitamente, é uma ferramenta muito útil para o diabetes tipo 2, certo? Porém, a glibenclamida, professor, eu tenho uma ressalva e eu não prescrevo mais, é um medicamento que tem uma variabilidade glicêmica gigantesca e o paciente faz... Porque o paciente que mais apresenta complicações é aquele paciente que apresenta uma variabilidade glicêmica. O que é isso? Hiperglicemia, ou seja, glicoses muito altas, e hipoglicemia, quando a glicose vai lá para baixo. Existe um estudo mostrando que a glibenclamida, né, depois de 5 anos do uso, o paciente vai induzir uma falência pancreática e esse paciente vai precisar de reposição de insulina. E aí é uma medicação que a gente pode substituir na rede SUS, a gente vai aprender, né, até a trocar essa glibenclamida pela a glicazida, que é uma sulfonilureia da mesma classe, que tem menos variabilidade glicêmica. Então, assim, eu não prescrevo mais esse remédio, né, e assim, as pessoas, os profissionais da rede, que também estão assistindo o programa, né, na rede básica, eles podem também fazer essa permuta, porque o nível de hipoglicemia reduz bastante. Porque a hipoglicemia também é um alerta que a gente tem que ter no controle do diabetes, né? Que é uma complicação aguda grave, que se a gente não reverter, o paciente pode entrar em coma e ter uma complicação bem severa. E a hipoglicemia, ela é mais drástica e pode levar à morte, pior do que a hiperglicemia. Sim, a hiperglicemia, ela leva a longo prazo, né? As complicações, ela dificilmente, só em condições... A gente tem complicações agudas da hiperglicemia, que a gente chama cetoacidose diabética,
estado hiperosmolar não cetótico, que são complicações, uma mais comum no DM1 e outra mais comum no diabetes tipo 2, que o paciente é internado por uma glicose muito alta. Mas assim, quando corrigido, hidratado, aplicada a insulina em ambiente hospitalar, geralmente o paciente consegue um bom prognóstico, ou seja, sai. Agora, uma hipoglicemia, por exemplo, o paciente está num local muito distante, que não tem acesso à alimentação, é um idoso que mora sozinho, né? Ele pode ser encontrado desacordado e se essa hipoglicemia não for revertida, o paciente pode, infelizmente, ter um desfecho desfavorável e até fatal. É verdade. Mais uma pergunta para a doutora Patrícia Figueiredo, médica endocrinologista, falando de diabetes no novembro azul. Um ouvinte daqui do bairro Salesiano mede sua glicemia regularmente, ela é diabética e diz que sua glicemia oscila muito, entre 450, 380 e 180. O que pode ser nesses casos? Ela pergunta, é normal uma glicemia dar 400 num dia, 200 em outro? Ela tem 65 anos. Assim, ela está muito descontrolada, ao contrário da nossa primeira paciente, né, uma meta de descontrole altíssimo, né, precisa de ajuste primeiro alimentar. A gente sabe que a glicose ela tem variação inúmera, né? Mas o principal fator da variabilidade glicêmica, assim, de oscilar, é a alimentação. Às vezes o paciente ele não segue uma alimentação regular, tem ingestão de açúcar, né, e carboidratos simples, e não segue um padrão de rotina. O estresse, muitos pacientes perguntam, o estresse pode fazer subir a minha glicose? Eleva um pouco, que a gente libera um hormônio chamado cortisol, mas não dessa monta. Agora, ela precisa de um acompanhamento, rever essas medicações, rever que tipo de tratamento está sendo feito nessa paciente, porque ela não está controlada. Ela precisa de assistência, porque dessa forma, infelizmente, vai ser aquele paciente, professor, que daqui a alguns anos a gente vai ter alguma complicação relacionada as complicações que a gente falou, tanto, né, de amputação, cegueira, que a gente não deseja. Então, ela procurar um médico, um especialista que possa fazer uma correção e um controle. E o diabetes não é uma doença incontrolável, né? Não é uma doença incontrolável. Dizer assim, eu só digo assim, a população diabética, ela só não controla a doença se ela não quiser aderir às medidas de controle alimentar e a prática regular de atividade física e a medicação. Pronto, é esse tripé que rege o tratamento. Uma alimentação balanceada, né, com quantidade de carboidratos adequada, com pouca ingestão de carboidratos simples, pouca ingestão de açúcar ou nenhuma, né, a proteína adequada, gordura na quantidade adequada, prática regular de exercício e uma medicação correta. Eu informo os pacientes que existem 2 tipos de diabetes que a gente não consegue alcançar e tratar, que é uma questão mais de saúde pública. O primeiro é aquele paciente que não tem acesso ao médico que consiga fornecer um tratamento adequado medicamentoso. Nem toda a população diabética é assistida com médico especialista. Infelizmente, a porcentagem de pacientes que estão dentro da meta de controle é só 25%. 75% da população diabética é desassistida e falta um profissional de saúde qualificado que possa dar orientação devida ao paciente com relação a que tratamento dá. Porque esse tratamento é individualizado. Não é um tratamento igual para todo mundo. A gente tem que ver a complicação do paciente, as comorbidades, efeitos colaterais que o paciente pode apresentar. E o segundo grupo, professor, que é uma porcentagem de pacientes muito grande na nossa população, principalmente na rede pública de saúde, que seria a dificuldade em adquirir financeiramente o remédio. Porque essas medicações hoje sofisticadas, elas têm um custo muito alto. São medicamentos que mudam realmente a qualidade de vida do doente, mas nem todo mundo tem acesso. Então, excetuando esses 2 tipos de pacientes, o restante da população é só se o paciente realmente não aderir à mudança de estilo de vida e não tiver adesão à terapia medicamentosa. Mas essa terceira ouvinte, eu peço, né, que ela procure uma assistência médica para organizar, melhorar um suporte nutricional, atividade física, que tem como controlar o diabetes dela. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, hoje, novembro azul, diabetes, convidada especial, doutora Patrícia Figueiredo, médica endocrinologista, professora universitária. Estou aqui com Paulo Sérgio para fazer mais um programa Dicas de Saúde, você assistir e rever quando for preciso, nos lugares que eu já indiquei. Vamos agora ouvir a palavra do médico de
sistema nervoso, né? O psiquiatra. Ele vai falar o contexto, diabetes, sono, parte emocional, enfim, tudo relacionado com dormir bem, que faz bem demais no geral às pessoas e à saúde, né? Vamos ouvir, Paulo Sérgio. Problemas para dormir também podem gerar problemas endócrinos. Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. Ainda estamos no Novembro Azul, mês dedicado à saúde masculina. E como hoje estamos falando sobre diabetes, por que não unir esses 3 fatores? Vamos começar falando sobre um problema muito comum na população masculina. Pessoas que têm sonolência durante o dia, pessoas que roncam pela madrugada, têm paradas na respiração, têm uma alta chance de serem portadores de uma doença chamada apneia do sono. Pessoas com apneia podem ter mais chances de ter a síndrome metabólica. Além disso, um aumento no nível do açúcar no sangue nos testes de tolerância à glicose. Apesar dessas evidências ainda estarem em estudos, em descobertas, pode ser importante um homem portador de apneia ter cuidado com a alimentação e também tratar o problema maior, a apneia do sono, para não propiciar problemas de obesidade e também de diabetes. Do mesmo jeito, é a insônia. Pessoas que dormem uma ou outra noite mal é completamente normal, mas infelizmente existem diversos indivíduos que passam 2, 3, 6 meses dormindo mal, seja no início da noite, seja no meio da noite. Insônia também está associada ao aumento da chance dessa síndrome metabólica, obesidade e também uma confusão, uma bagunça em hormônios importantes relacionados à saciedade, à fome, como a leptina e a grelina. Então, dormir bem faz com que a gente tenha menos apetite e não tenha risco de ganhar peso de forma excessiva. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo, primeiro domingo de Advento. O Natal está chegando. Natal com pandemia, né? Vai ser tudo diferente, infelizmente. Mas, se Deus quiser, próximo ano, vacina para a maioria das pessoas. E uma doença mais no mundo, infelizmente. Vamos conviver com ela como estamos convivendo. Só que ela está ganhando da gente, né? Muitas mortes, muitas doenças. No futuro, a medicina vai conseguir reverter e, se Deus quiser, vamos continuar, né, lutando, porque essa não é a última, virão outras e a vida continua, infelizmente não para os que foram ao óbito, né? Mas a gente continua lutando, a ciência avançando, descobrindo vacinas, descobrindo remédios. E 2021 vai ser um ano de esperança, já que 2020, em relação a essa doença, foi um dos anos mais tristes da história da humanidade. Todos os tempos, muito triste. Perguntas para a doutora Patrícia Figueiredo, médica endocrinologista, professora da FAMED UFCA. Doutora, por que tem pessoas que comem tudo que quer e pode durante a vida toda, chega aos 80 anos e nunca adquire diabetes, e outras nem faz tanta coisa errada e tem diabetes? Lembrar que esses casos, eles são casos raros, né, mas que acontece. A alimentação, ela está muito, o sedentarismo e a prática de alimentações ricas em carboidrato está muito ligada ao fenômeno da obesidade, e com isso levando diabetes secundário. Mas tem uma coisa que pondera bastante, que é a parte genética, né? O diabetes tipo 2 é uma doença que tem uma caracterização de transmissibilidade hereditária.
Então, provavelmente, esse indivíduo que tem uma alimentação bem regular, que não faz atividade física, que não altera a glicemia, que tem uma genética bem favorável, e nem todos são assim. Isso é a minoria da população. Tem que lembrar que, às vezes, a gente consegue até piorar a nossa genética. Nós não éramos predispostos a desenvolver o diabetes, mas nós, com hábitos de vida irregular, com alimentação irregular, com sedentarismo, a gente acaba adquirindo essa predisposição. Nos tornamos com obesidade, com esse fenômeno que eu falei de resistência insulínica, até vir surgir a doença. Então, a gente não pode abusar da nossa genética, dizer, porque eu conheço alguém que não come, eu vou comer tudo. Mas o que acontece mais frequentemente é aquele indivíduo sedentário que não adota medidas de prática regular, balanceada, com ingestão de carboidrato, por exemplo, fazendo 40% a 60% da alimentação, ele tem um risco aumentado de adquirir a doença, mesmo que não tenha ninguém na família. E o indivíduo que tem pessoas na família diabética, o risco aumenta muito, né? Então, esse exemplo que você citou aí, ele acontece, é raro, mas na maioria das vezes isso não se repete. Por isso que essas adoções de medida comportamental e de controle alimentar, ela deve ser uma orientação para a população em geral. É verdade, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, a gente, como médico, né, vê a vida toda os especialistas dizer que o diabético não pode usar açúcar refinado, doce, mel, balinhas, bombons, chocolate, a não ser em situações especialíssimas, até no próprio hipoglicemia, né? Mas no dia a dia não pode usar isso tudo, mel de abelha, mel de engenho, etc. Aí a gente encontra muita gente que diz, eu não uso adoçante porque disseram que fazia mal, e eu uso um açúcar mascavo. Açúcar mascavo e outros... É açúcar do mesmo jeito, doutora Patrícia? Sim, sim. O potencial... Porque a gente tem que saber o que é que difere o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é um açúcar refinado, sem passar pelo processo de refinamento, sem industrialização. Ele é extraído da cana-de-açúcar, por isso que ela tem aquela coloração mais escurecida. E o que difere o açúcar mascavo do açúcar refinado é esse processo industrializado. E essa industrialização que o açúcar refinado faz com que ele não tenha as fontes de proteínas e minerais que o açúcar mascavo tem. Mas se você olhar a quantidade de carboidrato oferecido e a quantidade de caloria, é uma redução insignificante com relação ao açúcar mascavo ao açúcar refinado. Então, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara, eles são todos açúcares, né? E a administração em paciente diabético, ela deve ser restrita ou isenta. Porque, professor, nós temos a adição de muito açúcar nos produtos industrializados. Né? Esses xaropes de milho que são colocados no açúcar, nos alimentos industrializados para dar o sabor. Então, alguns alimentos, até determinadas frutas, contêm açúcar. Então, assim, a gente tem que estimular a população a aprender a saborear o açúcar natural dos alimentos, né? Para não fazer essa adição de açúcar que é prejudicial e supera até para uma população leiga. Imagine a população diabética. Os adoçantes, eles têm um índice de açúcar menor, quase nenhum, né? E assim, existem alguns adoçantes que são artificiais, existem adoçantes naturais. Então, os adoçantes artificiais, alguns com sacarina, ciclamato, eles tiveram associação com câncer de bexiga em ratos, mas isso não se reproduziu na população em geral. E se você perguntar qual seria o adoçante que você recomenda ou que você faz uso, né? É o adoçante natural extraído da cana-de-açúcar, que é o estévia. Ele não passa por adição, né, de industrialização. O estévia, o xilitol são adoçantes mais recomendados para a população diabética e a população em geral que quer fazer uma restrição nutricional. Pacientes que têm uma restrição na alimentação. Mas açúcar é açúcar em qualquer condição. E se a gente olhar a quantidade de calorias e a quantidade de carboidrato simples que é oferecido por grama de açúcar, e a população, ela ingere 70 gramas de açúcar diariamente. É mais de 40% da capacidade máxima que deveria ser utilizada, certo? Então, assim, a gente tem que propagar e estimular o uso o menor possível, né? Deixar apenas para os alimentos que já existem, né? Porque a gente sabe que o carboidrato que está
arroz, no macarrão, no pão, ele também vai, no produto final de degradação, vai ter a glicose, que é o açúcar. E se além desses alimentos que a gente já faz uso e são inevitáveis, a gente ainda suplementa com açúcar simples, principalmente para essa população diabética, é muito difícil controlar. E é uma doença que a gente viu que pode limitar, deixar o paciente cego, amputado, fazendo hemodiálise, né? O risco de morte para esse paciente é muito alto. Então, é a vida do paciente em relação ao açúcar, né? Há uns 30 anos atrás, recém-casado, uma odontóloga me convenceu a não usar açúcar. Por causa de cárie. Tinha nada a ver com diabetes, né? Não ter o caso na família. Então, a gente não consome açúcar em casa e os filhos acostumaram. Claro que eles saem, às vezes, para outros lugares que usam, mas em casa não. Mínimo de cárie e melhor, né? Melhor para a saúde. Agora, confesso que eu não me adaptei ao stevia. Não gostei ele tem do sabor. Ele tem um sabor muito amargo, né? O stevia. A sucralose também é um adoçante, né? Que ele é mais palatável que o stevia. Ele é um açúcar que ele tem o processo de industrialização, ele não é um açúcar, ele não é um adoçante natural como o stevia. E a sucralose, eu confesso que assim, eu não uso açúcar também lá na minha casa. E assim, o adoçante que eu tenho sobre a mesa quando alguém precisa é a sucralose. O stevia, a dificuldade é a palatabilidade, né? Ele tem um sabor amargo ao final. Exato. Né? Então, o sucralose é um adoçante que ele tem mais o sabor parecido com o doce. E aí é mais fácil a adesão ao uso. Mas assim, experimentar café sem açúcar é algo que, para os apreciadores de café, que eu confesso que eu não sou, mas assim, eu não faço a ingesta de açúcar refinado, na minha casa também não tem. Isso é uma prática. Ao contrário de você, eu tenho uma herança familiar de diabetes muito extensa na família, né? Principalmente na família materna, né? Minha avó, minha mãe, meus tios. E aí a gente preza pelo controle, claro que dizer que vai ser inevitável a doença, mas a gente busca, né, medidas regulares, não só orientar a população, mas fazer também, né? Também. Para seguir o exemplo é algo mais importante do que só a fala, né? Só o discurso. Hábitos saudáveis, é isso aí. Um ouvinte, doutora Patrícia, pergunta se uma pessoa que possui diabetes descontrolada e pressão alta também pode fazer uso de bebida alcoólica diário. Uma pessoa de 76 anos. Eu recomendaria a ingestão bastante reduzida ou quase nula. Saber que as bebidas, além do potencial glicêmico, né, que as bebidas têm, eles também vêm junto. Geralmente a pessoa que faz uso do álcool, ele vai estar ingerindo a alimentação, e fora o efeito tóxico e a interação medicamentosa. A gente sabe que o abuso do álcool, ele pode tanto elevar a glicemia quanto ter quedas, e a gente viu aí em condições que o paciente com essa hipoglicemia, quando a glicemia baixa muito, ele pode ter até uma convulsão, uma condição mais grave, entrar em coma. Muitas vezes eu acho que a população entende que quando o paciente faz uma ingestão abusiva de álcool, ele precisa de administração de glicose, porque o aporte nutricional está diminuído. Então, não é recomendação. Então, eu oriento a esse indivíduo, se for um ouvinte ou familiar de alguém, que faça o controle da ingestão alcoólica, porque diariamente a ingestão não é saudável para nenhuma população. Imagine um indivíduo diabético descompensado e hipertenso. O risco é bastante alto, né? O álcool é um açúcar, né? Com certeza, exatamente. Então não tem como controlar bem, né? Às vezes as pessoas dizem, qual é a cerveja que tem... Existem cervejas que não têm a adição do glúten, né? Mas açúcar todos têm. Todo né? o álcool já é o açúcar. Fora a condição da metabolização e de interação medicamentosa que existe, né? Diminuindo tanto, ampliando a potência de alguns fármacos, quanto inibindo essa potência e piorando o descontrole ou servindo para descompensação. Então, precisa mudar o estilo de vida desse nosso ouvinte ou familiar que esteja nos assistindo. Amigo ouvinte, sugira para seu parente de 76 anos a cerveja zero álcool. Pode ser que ele se adapte. Eu estou rindo, mas realmente é a única cerveja que não tem álcool, é zero álcool, né? E talvez algumas ainda tenham um pouquinho, né? Tem. Mas pelo menos é pouco. Já a Vila... Opa, deixa eu dizer aqui se pode dizer o nome dela ou não, para não expor a nossa querida ouvinte, né? Mas ela disse que podia dizer o nome dela. Vilani do bairro São Miguel pergunta se o xilitol, o xilitol que a doutora terminou de falar,
É um tipo de açúcar ou é um tipo de adoçante? É um tipo de adoçante. Inclusive, ele pode ir até ao fogo, né? Você pode usar, porque alguns adoçantes, eles não podem ser, por exemplo, a sucralose, ele não pode ser adoçado, ido ao fogo, porque com a temperatura, né, ele perde as propriedades. Mas é um açúcar usado na culinária e pode ir para preparações, né, diets. Então, pode ser usada e é uma composição natural junto com o stevia. No tempo que eu era endocrinologista... Você já foi endocrinologista também, professor? No tempo que eu era psiquiatra, no tempo que eu era reumatologista, quando eu voltei para o Juazeiro, eu sou daqui, em 1989, eu tinha que ser tudo. Era um médico generalista. Tudo. Nós não tínhamos para quem mandar, né? E o pessoal, eu falava que não podia usar o bolo, né? Por causa do açúcar, tudo, né? Pudim, torta, etc. Aí as pessoas diziam, mas como é que a gente vai viver? Aí eu disse, aí nesse tempo tinha a Ana Maria Braga na Globo, né? Sim. Eu disse, faça como a Ana Maria Braga, ela não bota um adoçante em pó e faz o bolo. Mas não tem mais Ana Maria Braga. Quando eu falo, agora a nutricionista orienta, né? Direitinho. Tem. E assim, lembrar que também tem a preparação da farinha, né, que é um carboidrato simples, então a gente não deve abusar dessas preparações ricas em carboidrato, a gente tem que procurar, né, usar farinhas, né, mais integrais, né, colocar esses, às vezes com fruta, né, tortas de banana, né, para que o potencial glicêmico diminua, porque assim, não é porque é um bolo feito com adoçante que eu posso comer o bolo inteiro, né? Eu tenho que também ter um controle. Tudo precisa ser controlado dentro da medida necessária, com avaliação nutricional, para que a gente não passe da necessidade diária de ingestão de carboidrato, porque às vezes as pessoas ingerem quase 80%, 70%, tem gente que é 100% da alimentação é só carboidrato. Aí, infelizmente, sobrecarrega, não é a pâncreas que resista a essa oferta tão grande de açúcar no sangue, né? É verdade. Paulo Sérgio, vamos colocar agora o psicólogo, é o psicólogo cognitivo comportamental, Robson Salles, que vai falar sobre a psicologia e o diabetes. Olá, bom dia. Me chamo Robson Salles, sou psicólogo clínico e venho aqui para mais um Dicas de Saúde Mental. Vim falar com vocês sobre psicologia e diabetes. Bom, pessoal, quando nós falamos em psicologia e diabetes, nós pensamos que são assuntos completamente diferentes, mas não são. A psicologia ajuda e muito no tratamento da diabetes. Muitas vezes nós vemos aquela pessoa que foi diagnosticada há pouco tempo com a diabetes, muito resistente ao tratamento, não aderindo ao tratamento, não aceitando sua nova condição de vida, pois a partir do momento em que ela tem essa condição, muda toda a sua vida. E aí muitas vezes não aceita. A psicologia então entra para ajudar este paciente a melhorar a sua qualidade de vida, a trabalhar seus sentimentos, suas emoções, a trabalhar o todo, para que ele possa viver melhor, para que ele possa estar melhor, vivendo assim uma integridade para uma busca de uma qualidade de vida. Com isso, nós também buscamos, na psicologia, um tratamento eficaz não só dentro da psicologia, mas de forma multidisciplinar, com a medicina, com a nutrição e com a educação física. Pois a alimentação saudável, um bom tratamento médico e atividades físicas farão um bom tratamento e um tratamento totalmente diferenciado para este paciente. Então, este foi o Dica de Saúde Mental de hoje. Psicologia e diabetes. Meu nome é Robson Salles e até uma próxima Dicas de Saúde Mental. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínica médica, né? E gastroenterologista, que é doenças do
esôfago, estômago, intestinos, fígado e pâncreas. Fígado, às vezes eu não posso divulgar que sou hepatologista. Aí o pessoal chega para mim e diz, doutor Pérez, me indique um hepatologista. Eu digo, eu? Aí o senhor eu digo que sou da Sociedade Brasileira de Hepatologia, porque no Conselho Regional de Medicina a gente só pode colocar 2 especializações. Aí eu sou clínico, prova de título, e gastro. E de hepatologia, mas eu não posso tirar o clínico, que eu sou professor das faculdades, como clínico também, não como gastro, mas eu sou também de fígado. E a doutora Patrícia Figueiredo é médica endocrinologista, professora universitária, veio falar sobre esse Novembro Azul Diabetes. Doutora Patrícia, a gestante recebe um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Como vai ser agora a vida dela? É só no período da gestação, esse diabetes gestacional, ou ela será, a partir daí, uma diabética igual aos outros diabéticos? Existe outro grupo, né, de pacientes que é o diabetes gestacional, né? Classicamente, o diabetes gestacional ele acontece por volta da 24ª à 28ª semana. Os níveis de glicemia são bem mais baixos do que a população em geral. Na verdade, o paciente com diabetes gestacional é aquela paciente que seria intolerante à glicose ou esse pré-diabético, porque uma glicemia hoje, na nova classificação da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela já coloca um valor de glicemia acima de 92 em qualquer idade gestacional, porque antigamente só era nesse período, como critério de diagnóstico, certo? Então, normalmente, terminando a gestação, esse diabetes é revertido, né? Porém, existe um risco de desenvolvimento da doença em 50% dos casos, certo? Então, a gestante que reverteu a doença, que na maioria reverte no pós-parto, ela tem que ter um cuidado com relação tanto à monitorização dessa glicemia, realizar exames periódicos para a detecção, como a adoção de medidas de vida saudáveis, né? Com restrição de carboidrato na alimentação, prática regular de atividade física, para evitar o desenvolvimento no futuro diabetes. Geralmente reverte, existem gestantes que continuam diabéticas após a gestação e houve uma melhora com relação ao tratamento do diabetes gestacional, na verdade, que até 2 ou 3 anos atrás, eu acho que 2 anos atrás, toda gestante, o tratamento era suporte nutricional, né? E quando a paciente não conseguia atingir as metas de glicemia, a gente insulinizava a gestante, né? O tratamento durante a gestação do diabetes é exclusivamente com insulina. Porém, estudos recentes já liberam droga oral, como a metformina, e isso melhorou bastante a adesão e o controle da doença, além de ter a questão daquele estigma impactante da adesão de estar aplicando insulina durante a gestação, está se tornando uma medicação extremamente segura, né, nos consensos. O Brasil ainda não tem uma aprovação, mas a gente já faz o uso com bastante segurança. Os estudos assim a longo prazo de acompanhamento, tanto das gestantes quanto das crianças, mostraram uma segurança no uso dessas medicações durante a gestação. Muito bem. Doutora Patrícia Figueiredo, suas considerações gerais e finais para todos os ouvintes que estão ligados a gente nesse momento, sobre, vamos dizer, prevenção ou sobre diagnóstico cedo, né? Porque tudo que é descoberto cedo, a chance de melhora é maior. Quais suas orientações para a população em geral sobre essa doença tão importante, diabetes? Eu recomendo a todos os ouvintes, né, que estejam assistindo a rádio, estejam atentos, né, a sempre adotar práticas regulares, né, e controle alimentar saudável, com restrição principalmente de carboidratos simples, né? A gente sabe que essa quantidade só deve ser até 40% da ingestão diária. Isso o nutricionista consegue fazer uma elaboração dietética, independente do indivíduo ser diabético ou não, como medida preventiva. E regularmente ter o hábito de praticar atividade física. Isso vai diminuir até as predisposições de caráter genético, né? Aquele paciente que tem uma herança familiar importante diabético, quando ele adota essas medidas, a redução da incidência e da apresentação do caso ao longo da vida, ele reduz bastante.
Estar sempre atento na detecção e na realização de exames de glicemia, principalmente a partir dos 45 anos, e na população obesa, hipertensa, população de risco, mulheres que tiveram história de diabetes gestacional, ou as pessoas que têm uma predisposição familiar muito grande, também realizar o exame de glicemia, que é um exame bastante simples, barato, custo bastante acessível à população. Procurar o médico quando apresentar esses sintomas, né, específicos que a gente falou, como perda de peso, urinar muito, beber muita água, um cansaço excessivo, turvação visual, que são alterações importantes que o paciente pode apresentar. E estar sempre atento, e eu sempre digo que assim, a fase final do diabetes não é esta. Assim, eu diagnostiquei o diabetes e agora, doutor, eu vou terminar a minha vida cego, amputado, fazendo hemodiálise, vou ter um infarto, vou ter um AVC, vou ter uma ferida que não vai cicatrizar. Isso só vai acontecer a você que está ouvindo a nossa rádio, que é diabético, que não aflinja seu coração por isso, só se você estiver descontrolado. E como eu falei, o controle hoje ele é acessível à maioria da população, principalmente quando ele consegue, né, aderir à atividade física e o controle alimentar e faz uso da medicação adequada. Infelizmente, como uma questão de toda doença de saúde pública, por incidir na população de uma maneira tão alarmante, nem toda a população tem acesso a um tratamento adequado. Isso nos deixa com o coração realmente bastante aflito, né? Às vezes a gente acompanha os pacientes na rede pública de saúde e a gente vê a diferença, infelizmente, do acesso. De coisas assim tão simples, às vezes eu chego a me emocionar, sabe, professor, da pequena ajuda que a gente faz, assim, do pequeno ajuste que a gente faz, de não acreditar que existam pessoas numa condição tão desfavorável, com tão pouco acesso à saúde, com tão pouco acesso às orientações. E, assim, a gente que consegue... Eu passei um tempo afastada do serviço público, né, uns 3 ou 4 anos afastada, e eu retornei há 1 ano. Isso é de uma forma que nos dá bastante alegria, né, de poder contribuir com a melhora da população. A gente vê como fazer diferença na vida do paciente. Às vezes, uma orientação simples. Uma paciente uma vez disse, doutora, eu tenho 10 anos que eu tenho diabetes. E eu achava que o diabetes era muita água no sangue. Não, isso não é uma piada, isso na verdade é para mostrar a falta de orientação, como as pessoas são humildes, como às vezes as pessoas não têm acesso ao mínimo, que a gente imagina que a capacidade de todo mundo é igual, mas infelizmente a acessibilidade ao tratamento adequado, às informações devidas, elas não são acessíveis à população de uma maneira geral. Mas a gente tem que lutar para isso, tem que lutar para melhorias do SUS, para melhoria de acesso à saúde. E todos nós temos direito a isso, né? Então, todo paciente diabético, ele merece ser assistido, ele merece ser cuidado, ele merece ser tratado com a melhor medicação, com o melhor tratamento, com a melhor orientação, para evitar essas complicações, que são muito limitantes para a condição de vida e de saúde da população. E aí eu vou fazer uma abertura e um parêntese aqui para parabenizar um grande amigo meu que está fazendo aniversário, né? O doutor Alexandre Calou Sampaio, que ele é um médico oftalmologista que também está nesse trabalho, né, de prevenção do diabetes, tratando a retinopatia, fazendo exame de fundo de olho dos nossos doentes, né, um parceiro